Goiás, líder do Brasileirão da Série B ao final de 3 rodadas. Eu sou Danilo Dias e convido você a vir comigo nesse vídeo. Muito obrigado pelo seu carinho, a sua audiência no nosso canal. Fico muito contente de poder estar com vocês, comunicando aqui através do nosso vídeo. Quando paro aqui para analisar, trazer os dados estatísticos do que eu vi nesses 3 primeiros rodadas e eu vou destrinchar tudo para você. Primeiro vou começar com o líder, o Goiás, que 20 jogos de invencibilidade ao longo de toda a temporada, voltou a ser campeão goiano no seu estado, com méritos, ganhou o primeiro jogo na final, depois empatou o segundo, ninguém conseguiu vencer, voltou a vencer clássicos diante do seu maior rival, Vila Nova. O Goiás vem performando bem nas mãos de Daniel Paulista, que encontrou mais cedo o equilíbrio técnico-tático, soube trazer o Michel Alves ao seu lado, que é um baita dirigente, uma pessoa que já teve no seu historial recente bons números lá nos seus trabalhos anteriores, um cara que já tem a perspicácia de ter trabalhado nos vestiários, então ele entende de fato, esteve lá dentro, então facilita muito as suas tarefas, conseguiu blindar mais cedo o Goiás. Eu vejo o Michel Alves e Daniel Paulista se encontrando e conectando muito forte com o momento que estava vivendo o Goiás nesses 2 anos de Série B, que bate na trave nos 2 anos seguidos e não consegue o acesso para a Série A e chega os dois para encaixar perfeitamente nesse trabalho com o Goiás. O Goiás que venceu o Criciúma com dificuldade, é verdade, mas é um jogo muito equilibrado. O Criciúma entrega bons nomes, bons jogadores, tem no seu treinador um cara que nos últimos anos conseguiu bater ali na trave, ficando no quinto lugar, mas agora com esse G6 pode ser que o Eduardo Batista consiga levar o seu time, o Criciúma ou qualquer outra agremiação que ele possa estar ali a beliscar uma possibilidade. Tchau. Obrigado, viu? E aí você vê essas possibilidades, o Goiás que conseguiu com a entrada de Cadu no segundo tempo vencer o jogo, conseguiu fazer um engate muito bom, ele que jogou ao lado do Anselmo Ramon, 2 centroavantes fixos, a segunda vez que o próprio Daniel Paulista executa essa função de 2 atacantes de áreas, 2 atacantes de presença, mas o fato é que Cadu entrou com muita vontade, determinação, querendo, independente dos minutos que ele ia ter em campo, ele entrou demonstrando que estava ali de corpo e alma, em uma data especial, aniversário do Goiás de 83 anos, o clube comemorava perante os seus adeptos, então foi uma noite interessante em que o Goiás de fato mereceu ali vencer o Criciúma, um jogo bem combatente, um jogo bem duro, de 2 equipes que vão estar ali na prateleira, na parte de cima da Série B, sem sombra de dúvidas nenhuma. Parabéns ao Goiás, que segue invicto, o melhor saldo de gols, fez 6 gols na competição até agora, estreou vencendo em casa, beliscou um pontinho com Londrina fora e agora volta a triunfar dentro dos seus domínios também. Já outro time que me surpreendeu nessa terceira rodada foi o Botafogo de Ribeirão Preto, que é o time que mais fez gols até o momento, 7 gols no Campeonato Brasileiro da Série B até o momento, ele fez 4 gols no Fortaleza, depois visitou o América Mineiro e venceu lá também por 2-1, volta dentro de casa agora e perde virada para o São Bernardo por 2-1. Me surpreendeu negativamente, porque eu esperava um desempenho melhor, até o primeiro tempo desce vencendo, esperava que o Botafogo conseguisse aí 3 vitórias e já desse uma deslanchada dos demais, mantivesse 100% invicto, mas não foi isso, tomou a virada do São Bernardo, mas continua detendo aí um dos melhores ataques da competição, com 7 gols feitos dentro dessas 3 rodadas da Série B. Juventude me surpreende também, é o próximo adversário do Goiás, complicado para o time lá no Alfredo Jaconi, Juventude que tem atacantes poderosos, com nomes preciosos, como Allan Kardec, por exemplo, e fez 1 gol na competição, tem 1 ponto em 9 disputados, Juventude não conseguiu descer da Série A e manter-se como um dos candidatos ao acesso, ao lado do Fortaleza, é um dos times que desceu, que perdeu, né? O Fortaleza estreia perdendo para o Botafogo, depois empata e consegue vencer o próprio Juventude, mas o time de Caxias do Sul, que fez alguns investimentos, trouxe o Messias, o Tite, jogadores que estavam com o Lucas Andrino, que era o diretor do Goiás, e está lá em Caxias agora, mas não consegue ter um início bom e agora enfrenta o Goiás, que é uma pedreira dentro do estádio Alfredo Jaconi, um time que está invicto, o líder do campeonato. Cuidado, é preocupante essa situação aí, o time que fez 1 gol. Se o Juventude está me preocupando que fez 1, imagina o Cuiabá que não fez nenhum. O único time na competição inteira que não conseguiu balançar as redes. Foram 3 jogos e 2 empates e 1 derrota dentro de casa para o Ceará por 2-0. Errou pênaltis, errou 2 pênaltis no jogo. Parece que tá alguma coisa ali os atacantes com a rede. Parece que eles estão assim aversos a balançar a rede. Olha, Deus me livre, mas os atacantes do Cuiabá, o time inteiro não conseguiu colocar a bola para dentro. Mesmo o Atlético Goianiense tendo 0 pontos em 3 jogos, eles já conseguiram fazer gols. Tirando o jogo da estreia que perdeu para o Operário por 1-0,
depois fez um gol contra o Náutico e também fez um gol contra o Vila Nova. Tem 2 gols feitos, 5 gols sofridos, mas balançou as redes. Cuiabá, nesse quesito, não fez gol ainda na Bezona de 2026. Se o Cuiabá não fez, o Avaí também não levou. Foram 3 jogos, 2 vitórias e um empate. Não sabe o que é ser vazado até o momento. O Avaí consegue estar na prateleira de cima com 7 pontos ao lado do Goiás e do Operário, mas com um quesito muito bom. O seu sistema defensivo ainda não foi vazado. O Avaí que empatou em casa em 0-0 com o Operário nessa última rodada, na terceira, mas consegue ainda não ser vazado. Seu sistema defensivo está muito sólido, está muito bem e tem um início aí promissor dentro da Bezona. O Botafogo de Ribeirão Preto, eu já falei, o América Mineiro tem a pior defesa. Se o Avaí tem a melhor, o América Mineiro tem a pior, com 6 gols tomados. Então, nesse quesito aí, tá muito ruim o América Mineiro. O Mequinha, que me surpreende muito. O Mequinha, o ano passado, teve flertando ali em alguns jogos, algumas rodadas na parte de baixo da tabela. E esse ano começou ali de novo, né? Ele que foi eliminado nas semifinais do Campeonato Mineiro, agora teve um tempo, ele teve 2 semanas e meia para se preparar para a estreia contra o Goiás em Goiânia e depois perdeu de 3-1, fora um atropelo. O Goiás foi soberano, jogando com a menos, jogando com um jogador a menos do que o América durante quase todo o segundo tempo e ainda mesmo assim ganhou de 3-1 do América. Depois ele perde para o Botafogo de Ribeirão Preto em casa e agora consegue um empate diante do Atlético. O América Mineiro tem a pior defesa, 6 gols tomados, incrível como o time do Mequinha começa mal e flertando de novo na parte de baixo. Vou falar de 2 times que estão invictos, desceram de divisão. O Ceará Sport tem 5 de 9 pontos conseguidos, 2 empates e 1 vitória. O Ceará só consegue a primeira vitória fora de casa diante do Cuiabá com a belíssima atuação do Richard, um goleiraço que defendeu 2 pênaltis, foi incisivo no jogo, saídas de bolas, saída da grande área, participativo. O Richard que carrega consigo essa nuance de ser uma peça fundamental no time do Moser. Moser, que é um treinador excepcional, nos 2 últimos anos colocou o Mirassol e campeão com o Curitiba na temporada 2025, para mim vai ser um dos times que também vai brigar por essa vaga do G6 ali em cima, por o Moser conhecer certos campos que não pode perder pontos, certos terrenos. Foi assim que ele foi lá em Cuiabá e conseguiu sua primeira vitória sem ser vazado. Conseguiu também muito mérito do goleiro Richard. E detalhe, eu fiz um vídeo recentemente para as minhas redes sociais em que eu pontuei os 5 melhores goleiros, para mim, que poderiam definir essa Série B, que podem ser primordiais para os seus times, e até pontuo o Richard ao lado do Elton Leite e também do Maurício Kozlinski do Londrina, Elton Leite do Vila Nova, de goleiros secundários, digamos assim, de goleiros que eu tive que escolher 5 goleiros, mas eles estariam na minha lista, não entraram porque foi uma lista bem seleta, mas que são goleiros que podem performar e ajudar muito os seus respectivos times aí ao longo do Brasileiro da Série B. E o Richard demonstrou de fato isso, que no jogo contra o Cuiabá foi peça fundamental na estrutura e peça fundamental para essa vitória, a primeira do Moser. Foi esse resumo que eu preferi vir aqui fazer sobre o que eu vi em 3 rodadas da Série B. Ainda há um equilíbrio muito grande, ainda não podemos definir nada, mas já deu para ver que o Atlético Goianiense precisa urgentemente se recuperar. Pega Londrina e Botafogo de Ribeirão, Londrina em casa e Botafogo de Ribeirão lá no estádio Santa Cruz. Então a sequência difícil para o treinador Eduardo Souza, que ainda tem nesta terça contra o Cuiabá jogo pela Copa Centro-Oeste, depois visita o Tocantinópolis lá também pela Copa Centro-Oeste. Então ele tem 4 jogos aí, penso eu, para definir a sua trajetória no Atlético Goianiense. O Vila Nova com Guto Ferreira vai visitar a Ponte Preta lá em Campinas e o Goiás enfrenta no sábado o Juventude no Alfredo Jaconi. São os jogos dos times goianos, os jogos que me chamou a atenção para que eu pudesse vir aqui falar para você sobre o que eu vi nessas 3 primeiras rodadas da Série B. O Náutico que começou também, vou chamar a atenção do Náutico porque o Hélio dos Anjos é um treinador muito forte e competente. Começou perdendo em casa para o Criciúma, mas buscou a recuperação em Goiânia contra o Atlético de virada e agora venceu a Ponte, um adversário quase que direto nessa luta aí pela permanência. Se é isso que o Náutico no início do campeonato almejava, para mim ele pode ser um time perfeitamente de G10, G12 ali e brigando na parte de cima. Fechou? Forte abraço, espero que vocês curtam o nosso vídeo, que deixem um like e compartilhem também, porque é muito importante para o nosso projeto. Tchau!